outra contradição que eu quero destacar dessa vez é entre teoria e prática. Só a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao falar dessa contradição, porque teoria e prática são coisas que se completam, certo? São dois momentos igualmente necessários. Mas o que o Lorô fala é uma contradição no seguinte sentido: daquelas pessoas que só pensam a escola, mas não estão lá dentro ajudando, não estão lá dentro atuando, não estão lá dentro trabalhando, não estão na ação da escola. Só que também a gente não pode estar lá na ação da escola sem a teoria, né? Não é aquela conversa assim do tipo, na prática a teoria é outra. Não é isso. A questão é, a gente não pode nem ficar na prática que não se pensa, que não estuda, que não se reformula, que não busca conhecimento, que não busca embasamento teórico e técnico. E a gente também não pode estar em uma posição de um intelectualismo de alguém que pensa apenas de fora. No caso da formação acadêmica, isso pega muito, porque a gente vai conhecer, se vocês já não conheceram, vocês vão conhecer, pessoas que vão pensar em escola, mas não pisaram num pátio. E no caso da atuação da psicologia escolar e educacional, essa contradição seria em que forma? O psicólogo escolar que está lá dentro da salinha, fazendo teste, está lá dentro da salinha reproduzindo um modelo clínico dentro de uma instituição. Então, ele não está participando mesmo, ele está ali cumprindo o horário dele dentro da salinha, aí ele dá bronca em aluno indisciplinado, aí ele vai atender os supostos problemas de aprendizagem, e aí então você tem essa contradição entre um trabalho realmente institucional e um trabalho que é meramente restrito a intervenções em nível individual apenas. Aliás, intervenção é um termo muito importante para análise institucional. Eu, particularmente, não gosto muito. O termo intervenção, ele é já consagrado, ele já é conhecido por todo mundo, né? A psicologia usa muito, mas a ideia, então, do profissional que, não sendo da instituição, ele vai agir junto a essa instituição, né? Por que eu não gosto do termo intervenção? Porque, pelo menos para nós, na realidade brasileira, o termo intervenção, ele tem uma história ruim, ele tem uma história pesada. A ideia de intervenção é algo que vem de fora e rompe com o funcionamento daquela instituição. Só que existe o perigo aí da gente enxergar a nós mesmos como alguém que sabe tudo e vai chegar lá na instituição e fazer ela mudar radicalmente. Vai chegar assim, tá tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado, eu é que sei, porque eu que sou psicólogo, eu que estudei análise institucional, eu que fiz o estágio do Bosco, então eu sei tudo, então eu vou chegar mudando tudo. E aí tem que tomar cuidado com isso também, porque a gente pode estar sendo autoritário, a gente pode estar tendo uma postura monológica, não dialógica nisso, né? De chegar e impor a nossa verdade sobre a instituição, por mais que a gente esteja muitas vezes movido por uma boa vontade gigante, por uma vontade de fazer o certo, não é? A ação tem que ser sempre muito dialogada, tem que ser junto com a instituição, senão a gente está fazendo o mesmo, que é chegar lá e impor alguma coisa, aquilo que a instituição já faz. A instituição impõe às pessoas, a gente chega lá e vai impor a ela também. Então, esse é um erro razoavelmente comum, viu? Aí vira aquela brigaiada com a instituição, vira aquela brigaiada com a gestão da escola, vira aquela brigaiada com os professores, às vezes briga até com os alunos porque está tentando impor algo, não está dialogando. Às vezes a gente acha que sabe qual é o melhor, qual é o mais correto para aquela instituição, para aquelas pessoas, para aqueles grupos, mas não, a gente tem algum conhecimento, mas a gente tem que construir juntos o conhecimento e a gente tem que construir juntos a prática, senão a gente está fazendo o contrário do que é uma boa análise institucional.
Então, e a palavra intervenção também lembra um pouco assim de intervenção do Estado, intervenção militar, não é? A ideia, então, de que está tudo errado, e aí vem uma força de fora que é perfeita, que é maravilhosa, que é disciplinada, que representa o pai, que representa a lei e a ordem, e essa força vai, então, promover um rompimento institucional, e a partir dali as coisas serão diferentes, que é a ideia de instituição militar, dos desinformados que pedem intervenção militar, né? A ideia, então, que vai ter um rompimento brusco, uma quebra radical, e a partir de agora tudo vai ser bom. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essa fantasia de intervenção não esteja presente na nossa atuação. Ah, eu vou chegar e a partir de agora tudo muda. Eu vou assumir o papel aqui de psicólogo dessa instituição, então agora tudo vai ser bom. Ah, eu vou assumir a coordenação, ou a presidência, ou a gestão, e agora tudo vai ser perfeito. As coisas, principalmente em nível institucional, elas não mudam rapidamente. Tudo tem que ser dialogado, tudo tem que ser negociado. Tem até o aspecto aí político do nosso trabalho. Político no sentido de que é algo que se constrói coletivamente. Então tem que negociar, tem que ter estratégia, tem que ter análise e tem que estudar bastante, né? Para agora, eu gostaria então de falar de 3 conceitos muito importantes da análise institucional. Eu estou sempre falando desses conceitos porque eles são importantes mesmo. E é muito importante que a gente os entenda com clareza, porque esse entendimento é que vai possibilitar que a gente os utilize. Voltando de novo na contradição teoria e prática, aqui a gente tem que evitar o quê? Então, eu ter esse conceito muito bonitinho na minha mente, né? Escrevi no papel o conceito, escrevi a respeito dele, e eu não consigo articular ele com a ação. E isso que é importante, preciso articular com a ação. Quais conceitos são que eu vou falar hoje? Encomenda, demanda e analisador histórico, tá? Esses conceitos, eles dizem respeito a etapas e aspectos da nossa ação na instituição, que a gente vai ter que sempre ter em mente, sempre ter diante de nós o que esses conceitos representam e as possibilidades de ação que esses conceitos trazem para a gente. Então, começando pela encomenda. Por que começando pela encomenda? Porque a encomenda é a primeira coisa com a qual a gente se defronta na instituição. Encomenda é aquilo que a instituição pede para ser feito. Por quê? Porque a instituição, principalmente os gestores, pensam que é aquilo que é importante de ser feito. Eles pensam que é aquilo que o psicólogo, o analista institucional deve fazer. Então, a encomenda vem nessa forma, geralmente mais imperativa, deve-se fazer tal coisa, deve-se agir de determinada maneira. E é colocada muitas vezes até na forma do contrato, é colocado até na forma como que entra-se em contato com a gente. O Lohot fala que a encomenda começa quando o gestor liga para o analista institucional para pedir o trabalho de intervenção, né? A encomenda deve sim ser levada em consideração, sempre, mas ela vai ser objeto de análise. A gente não vai aceitar pura e simplesmente a encomenda. Eu acho que não é muito legal fazer paralelo com a clínica, mas só para entender, é tipo queixa inicial. Então, não quer dizer que seja o verdadeiro problema. Tem coisas importantes na encomenda, sim, e tem coisas ali que são muito mais parte de uma fantasia do indivíduo que está fazendo a encomenda, ou fantasia que perpassa por toda a instituição, do que propriamente uma necessidade real. O que não quer dizer que necessariamente a encomenda seja uma necessidade inexistente, tá? A gente tem algumas encomendas típicas para a psicologia escolar educacional, que sempre estão presentes no nosso trabalho, ou quase sempre. Muito difícil que não estejam, a não ser numa escola em que já tem um trabalho bem feito ali já de muito tempo. Trabalho bem feito de psicologia escolar educacional, né? Que encomendas são essas?
Uma encomenda clínica, ou clinicizante. Uma expectativa de que o nosso trabalho ele vai detectar psicopatologias, ele vai detectar transtornos de aprendizagem, ele vai detectar transtornos de conduta e trabalhar com os indivíduos que apresentam esses transtornos e patologias. Essa é uma encomenda clássica para a psicologia escolar e educacional. A gente tem quase sempre que lidar com essa expectativa, tá? A encomenda também de consertar as pessoas, que está diretamente relacionada a isso. Como se o psicólogo tivesse a lâmpada do Aladim, assim, sei lá, para fazer uma mágica, fazer uma coisa assim, que conserta as pessoas. São encomendas que a gente encontra com muita frequência. Uma encomenda que a gente encontra também, não é tão frequente quanto essa, não é? É de fazer as pessoas trabalharem bem, de fazer com que as relações dentro da instituição sejam boas. Mas, geralmente, quando falam isso, estão esperando, na verdade, que façam com que os profissionais sejam obedientes à gestão. E por aí vai. Né? Essas encomendas, a gente tem que levá-las em consideração, mas de maneira crítica. O que eu quero dizer de maneira crítica? Você vai levar em consideração, mas você vai sempre considerar. O que a gente já sabe a respeito disso, como eu estou falando aqui, não é uma coisa que vem só da minha experiência. Tem muita teoria que já fala isso, dessas encomendas clássicas da psicologia escolar, com relação à psicologia escolar educacional no Brasil. E a gente vai levá-las em consideração, mas de maneira crítica, que é fazendo esse contraponto, vendo se é isso mesmo que acontece, e levando em consideração os riscos de se considerar muito seriamente essas encomendas, não é? Algumas outras encomendas muito comuns de surgirem. Tem muita droga, muita gente usando droga na escola. Muito aluna, aí vai principalmente para o lado das alunas, né? Muita aluna com a sexualidade aflorada. Muito aluno que não tem família ou família desestruturada. E aí, veja bem, não quer dizer que a gente não se defronte com esses fenômenos, sim, mas a forma como a escola coloca dá a entender muitas vezes que esses são os únicos problemas que a escola tem. E veja que são problemas do mundo externo à escola, não é? É a família, é a sexualidade da menina, é a droga, é algo que está lá fora e que bagunça o interior da escola. Então tem que tomar muito cuidado com essa encomenda. A escola é um pequeno universo específico, mas está dentro de uma sociedade maior. Essa sociedade, ela está numa relação dialética com essa escola. A escola está com essa relação dentro e fora. Em alguns momentos, esse dentro e fora é muito nítido, em outros momentos não é tão nítido assim. Então, a escola está em um bairro violento, isso é um fato? Ok, isso é um fato. Mas a relação com esse bairro violento, ela não é tão simples assim, como muitas vezes a escola apresenta para a gente. O problema é o bairro violento. A gente não sabe o que fazer. Não, calma. A gente tem que pensar a relação com esse bairro violento. Não é tão simples assim, o bairro violento, ele que acaba ou atrapalha a escola. Não é tão simples assim. A gente vai precisar compreender a realidade na qual se insere essa escola, vai precisar compreender esse bairro supostamente violento, que muitas vezes também não é, né? Muitas vezes é um exagero aí de que esse bairro seja violento. Muitas vezes existe um exagero nessa questão das drogas. A gente vai precisar compreender isso na realidade concreta daquela instituição. Então, tudo isso entra na ideia de encomenda. Tudo isso entra na ideia de encomenda. É claro que a encomenda vem misturada com demanda. E aí, o que é a demanda? São as necessidades reais com as quais a gente se defronta. Aquilo que realmente precisa ser objeto de uma intervenção mais efetiva. Em cima da encomenda, a gente trabalha mais com a análise. Com a demanda, a gente atua.